Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. É muito bom ver a tenda assim cheia. Eu costumo dizer que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar neste momento. E muitas das vezes a gente vem para cá, a gente toma a decisão de vir para cá, achando que aquela decisão foi nossa, unicamente nossa. Mas eu tenho certeza que você está aqui porque o Espírito Santo te tocou e te trouxe aqui. E o Espírito Santo, eu creio que ele já caminha no nosso meio e já sondou o coração de cada um e sabe o que cada um precisa levar daqui hoje. Eu creio nisso, irmãos. Hoje, 15 de novembro, de 2020, foi um dia que nós tivemos a oportunidade de escolher nossos governantes municipais, nossos próximos governantes municipais, Muitas das vezes nós não damos assim muita atenção, porque às vezes nós não confiamos muito na capacidade, às vezes na honestidade dos candidatos, Mas eu acho interessante, irmãos, que o nosso manual, o manual do cristão, que é a Bíblia, ela não deixa nada de fora. É muito interessante um livro escrito há milhares de anos, que pode nos conduzir, trazer mostrar, nos ensinar através do passado, mostra para nós a nossa conduta que nós temos que ter no presente e o que nos espera no futuro quando nós colocamos a nossa confiança na palavra desse Todo-Poderoso que deixou para nós este manual aqui, irmãos. Em Romanos 13, versículo 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. A gente vê, irmãos, que esse momento que nós tivemos hoje de escolher os governantes é uma coisa de Deus. E mesmo, irmãos, que muitos dos nossos governantes não façam por merecer a oportunidade que tem de atender o povo, as necessidades do povo, mas foi constituído por Deus e a Ele cabe obedecer a Deus, e não obedecendo é uma questão dele com Deus. Eu estou fazendo essa introdução na ministração de hoje por causa para mostrar que a Bíblia ela não deixa nada de fora, irmãos. Que ela é um verdadeiro manual para o cristão, irmãos. Muitas das vezes nós queremos ficar às vezes confusos sobre as nossas condutas, mas se nós estivermos ligados na palavra de Deus, irmãos, nós sabemos exatamente como que devemos nos portar diante de qualquer situação. No versículo 7 de Romanos, diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, irmão, está dizendo aqui que para cada autoridade que seja dado a coisa certa. E nós estamos aqui hoje, irmãos, em reverência à maior autoridade que existe, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É maior, irmão, porque a criação não pode ser maior do que o Criador. Então, irmãos, o que nós vamos dar hoje para a maior autoridade? É a nossa honra. É a nossa honra, nosso tributo a Ele, irmãos. A nossa reverência. O texto, irmãos, que Deus, texto base dessa ministração hoje, ela está em
Gálatas 5, versículo 17, irmãos. Diz assim, irmãos: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Em outras versões, irmãos, nós vamos ver que a carne milita contra o espírito contra a carne. E eu quero aqui, irmão, fazer uma definição muito simples para a gente entender facilmente o significado desta carne nesse contexto aqui. A carne nesse contexto aqui não é a matéria. A carne aqui são os afetos e os desejos contrários à vontade de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que essa palavra de hoje, ela, antes de eu chegar aqui para poder fazer essa ministração, ela falou muito ao meu coração. Não tem como, irmão, nós temos uma caminhada com Deus, uma vida cristã sem renúncia, irmãos. Não tem como, irmãos. Muitas das vezes, quando nós falamos em renúncia, para que nós tenhamos uma caminhada com Deus, às vezes a gente pensa: mas não é fácil ser um cristão, não é fácil caminhar. A gente tem que renunciar a muita coisa. E não é fácil mesmo, irmãos. Qualquer ministro, irmão, da palavra, que chegar na frente do povo e disser que é fácil, no mínimo ele está enganado, irmãos. Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Não foi fácil, irmãos, no passado, quando Jesus caminhava no nosso meio, como Jesus era homem como nós, irmãos. Não era fácil. Tanto é que os apóstolos, irmãos, quantas vezes, irmãos, eles passaram por situações difíceis e foram mortos, irmãos, em amor ao prazer de servir, a fazer a vontade de Deus. Só que, irmãos, se a gente disser também, irmãos, que não é fácil também servir ao mundo. É muito fácil servir ao mundo, irmãos, quando parece que tudo está indo bem, quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, parece fácil servir ao mundo. Irmão, mas as coisas que o mundo tem, irmão, nos oferecer são coisas passageiras. Tanto é, irmãos, que na primeira dificuldade nossa, seja uma dificuldade financeira, um problema sério de saúde, aí nós vemos, irmãos, que nós deveríamos ter um porto seguro, irmãos. A gente vê que a gente está sozinho, e nessa hora a gente lembra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tanto o ímpio quanto o cristão. A grande diferença, irmão, é quando vier a aflição, em que você vai se agarrar? A quem você vai pedir socorro? Não é mesmo, irmãos? Não é fácil, irmão, não é fácil. Agora, eu queria que você prestasse atenção numa coisa, irmão. Chega para uma pessoa que sempre serviu o mundo, que está servindo o mundo, e que está passando por uma dificuldade, um problema de saúde, por exemplo, um problema grave de saúde. Chega para essa pessoa e conversa com ela. Veja, irmãos, a situação, o que ela vai te dizer. Essa pessoa vai se sentir sozinha, abandonada, vai sentir que é o fim para ela, uma pessoa sem esperança. E faça o mesmo, irmão, para uma pessoa que está talvez com o mesmo problema de saúde, com a mesma gravidade,
E vai conversar com essa pessoa e você vai ver a diferença, irmão. Porque o cristão, ele não está livre do desemprego, do problema de saúde, da separação, de problema sério com o filho. A diferença, irmãos, que ele sabe que ele serve um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que, por mais que a situação seja difícil, ele sabe que é permissão de Deus, e mesmo sem ele entender qual é o propósito de Deus, ele é feliz, irmãos. Irmãos, eu falo com uma certa experiência, que eu voltei para a igreja em 2017, e eu parecia que tinha uma vida quase perfeita, se não perfeita, irmãos. Mas por um determinado momento, Deus permitiu que eu passasse por um deserto. E, irmãos, teve muitas noites que eu não dormi, preocupado. Eu achava que era o fim. Mas eu tinha uma diferença, irmãos. Mesmo eu fiquei mais ou menos 20 anos, eu sou nascido num berço cristão, e fiquei mais ou menos 20 anos fora da igreja, fazendo coisas assim que eu achava que não era pecado, não estava prejudicando ninguém, eu estava aproveitando a vida. Mas eu tenho certeza hoje, irmãos, que Deus já tinha um plano na minha vida, como tem na sua. Deus tinha um propósito. Porque mesmo eu vivendo aquela vida que parecia uma vida de playboy, quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu sabia, eu vi uma voz que me dizia que eu tinha que estar na casa de Deus, eu precisava voltar. E eu não tinha força para voltar, porque tudo que eu fazia parecia muito bom, não prejudicava ninguém. Era o prazer da carne, irmão, que a palavra hoje fala. E quando a gente fala que não é fácil servir a Deus, irmãos, a Bíblia diz que o caminho da perdição é largo. Esse caminho largo significa, irmãos, no mundo, que a todo momento, irmão, para que você se mantenha no mundo, você tem ofertas, várias ofertas do mundo, irmãos, que te promete prazeres imediatos. E quando nós falamos de caminhar com Deus, eu costumo dizer, irmãos, nenhum de nós aqui, irmãos, sabemos o que realmente nós precisamos, sabemos o que realmente é bom para nós. Só Deus sabe. No máximo, irmão, nós conseguimos chegar próximo do que é bom para nós. E por esse motivo, muitas das vezes nós não entendemos, irmão, por que nós passamos certas coisas, mesmo quando nós estamos procurando servir a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele já nos conhecia quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E Ele sabe, irmãos, o nosso futuro. Ele sabe, irmão, o que Ele pode dar para cada um, para que o adore e que tenha no final, irmão, o direito à vida eterna. Que o direito à vida eterna, irmão, é o nosso maior galardão. Eu sei, irmão, que não é fácil para a gente interiorizar que nós estamos aqui de passagem, irmãos. Isso não é fácil a gente interiorizar isso. Que não importa, irmão, se você já viveu 90 anos, ou se você acha que você vai viver 90, 100 anos, isso não é nada, irmãos, pelo que está prometido para nós, irmãos. Mas, irmãos, a gente sabe que o dia de nós deixarmos essa terra, ela virá para todos nós. E nós nunca sabemos qual vai ser esse dia. Ela não escolhe idade, não escolhe cor, raça, condições financeiras. Ela não escolhe nada, irmãos. O dia de todos nós chegará. Por isso nós temos, irmãos, que estar preparado para quando esse dia chegar, que nós vamos herdar a coroa de vida eterna, irmãos.
que essa vida aqui, que seja de 90 anos, não é nada perto do que está prometido para nós, irmãos. Então, irmão, quando nós achamos que é difícil servir a Deus, nós estamos pensando, irmãos, só nos prazeres da carne. Porque servir a Deus, irmãos, quando você chega a um determinado ponto de servir a Deus, que você entende o propósito de Deus na sua vida, irmãos, você não quer voltar mais para o mundo. Você não quer voltar para o mundo nem se for para você ter uma vida 3 vezes melhor do que você tinha antes. No meu caso, irmãos, eu achava a minha vida perfeita. Perfeita. E se hoje, irmãos, com todas as minhas dificuldades, se me fosse oferecido ter uma condição 3 vezes melhor em todos os sentidos, irmãos, eu não quero. Eu sei, irmãos, eu não estou falando aqui, não quero em momento nenhum passar para vocês, irmãos, que eu sou perfeito, que consigo, irmãos, estar 100% dentro da palavra de Deus. Eu não estou, ninguém aqui está, irmãos. A nossa vida, ela é uma batalha constante, irmãos. O nosso tema hoje, o tema dessa ministração, irmãos, é cabo de guerra, irmãos. Se, para servirmos a Deus, irmãos, nós temos que enfrentar essa batalha, irmãos, da carne contra o espírito, isso é um cabo de guerra, irmãos. E aí, irmãos, nós podemos pensar assim: mas se a força do bem sempre vence o mal, por que a gente tem que se preocupar tanto? Irmãos, Deus nos deixou o livre-arbítrio. Você pode escolher, irmãos, se você quer servir o mundo ou servir a Deus. Quando você escolhe servir o mundo, a força do mal sobre você, ela predomina. Para você entender, irmão, como que é essa questão da carne e o espírito, irmãos. Você imagina, irmãos, que você cria dois cachorros, um Rottweiler, todos dois. Um vai representar a carne e o outro vai representar o espírito. E eles vão estar sempre se gladiando. Irmãos, se você der proteína, ração, uma boa alimentação para aquele Rottweiler que está representando a carne, e não der para aquele que está representando o espírito, é uma lógica, irmãos. O Rottweiler que está representando a carne, que está sendo mais bem alimentado, vai devorar o outro espírito. Então, irmãos, como eu disse que não é fácil, irmão, nós não temos força, nós não temos capacidade. A capacidade, ela não vem de nós para poder fazer aquilo que Deus agrada. Deus só quer a nossa obediência. Ele quer que nós reconheçamos, irmão, a nossa dependência, e que nós todos os dias peçamos força para Ele. Que é isso que Ele quer ver de nós, irmãos. E a força vai vir dEle, irmãos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas a partir do momento que você se predispor a fazer a vontade de Deus, irmãos, você vai a cada dia se fortificando mais. E você vai começar a colher o fruto do Espírito. Porque quando você tiver uma dificuldade, irmão, você sabe qual que é o seu porto seguro. Você sabe onde que você vai, para onde você vai olhar, para onde você vai pedir força. Essa é a diferença de quem serve o mundo, irmão. Quando tiver tudo bem, ele acha que esse mundo aqui é perfeito. A partir do momento que vem uma dificuldade, irmãos, ele não tem por onde, a quem recorrer. Eu queria, irmãos, agora quebrar um protocolo, que eu poderia ler aqui um salmo na Bíblia, que é um dos salmos mais poderosos da Bíblia. É um salmo, inclusive,
que é muito comum você entrar nas casas, às vezes até nas empresas, e você vê uma Bíblia aberta com esse salmo. Muitas vezes a página da Bíblia naquele salmo está até amarelada, porque esse salmo é uma promessa de Deus para a nossa vida, irmãos. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu até preferi colocar o áudio, essa narração, numa versão muito fácil de entender, para você ver que não é fácil, a caminhada com Cristo não é fácil, mas ela será com certeza muito gostosa e muito boa a partir do momento que você predispõe a servir a Deus. Então eu queria que você prestasse bem atenção nesse salmo. Você conhece esse salmo com certeza, mas hoje eu tenho certeza que o Senhor vai usar esse salmo para falar no seu coração, e você vai ver, irmãos, que vale a pena servir a Deus. Por favor, Ivan, coloque o áudio. É o Salmo 91. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam no meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Irmãos, vocês ouviram a promessa que Deus tem para nós quando nós escolhemos a caminhar com Ele, irmãos. Quem estava aqui, irmão, na quarta-feira e viu o testemunho da nossa irmã Rose, irmãos, o que Deus está fazendo na vida dela, irmãos. Eu pergunto para vocês, irmãos, vale a pena ou não servir a Deus, irmãos? Vale a pena ou não, irmão, nós abrirmos mãos de muita coisa que o mundo nos oferece, irmãos? Irmãos, quando nós escolhemos a servir a Deus, irmãos, não importa, irmãos, se a nossa despensa está vazia.
Não importa, irmãos, se o seu filho se rebelou com você e saiu de casa e você não sabe o que fazer, irmãos. Não importa, irmãos, se você está à beira de uma separação. Porque você serve um Deus, irmãos, e tudo que vier a acontecer com você, irmãos, é permissão de Deus. E às vezes nós, irmãos, podemos ficar preocupados, irmãos, mas é porque nós não conseguimos ver, saber exatamente o que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Muitas vezes, irmãos, o que nós às vezes chamamos de perda é na verdade um livramento. Então, irmão, servir a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Não estou dizendo ser santo, irmão, porque aqui na terra nós não conseguimos ser santos, irmãos. Mas nós temos que buscar a santidade todos os dias. Deus quer ver isso no nosso coração, irmãos. Nós vamos pecar, nós vamos falhar com palavras, pensamentos, com atitudes. Mas não vai ser, irmãos, não pode ser aquela coisa planejada, irmãos. Isso vai acontecer na nossa vida, irmãos, por acidente. Porque a natureza humana, ela faz isso com a gente. A nossa natureza, irmãos, como nós nascemos do pecado, oriunda lá de Adão e Eva, a nossa natureza nos faz estar inclinado para o pecado. Mas Deus, sabendo disso, irmãos, é que nos promete, irmãos, que se nós seguirmos firmes e fiéis na sua palavra, irmãos, se nós tivermos um coração arrependido, irmãos, para as nossas fraquezas, Ele é aquele que nos perdoa. Deus manda nós perdoarmos o nosso irmão 70 vezes 7. Nós, irmãos, que somos falhos, tão pequenos, imagina, irmãos, quantas vezes Deus não nos perdoa se nós formos sinceros de coração e pedimos, irmãos, e nos arrependemos, irmãos. Ele só não nos livra, irmão, das consequências dos nossos pecados, mas Ele nos perdoa para que nós não percamos, irmãos, a coroa de vida eterna. Eu vou pedir, irmãos, para o nosso irmão lá colocar um louvor que fala exatamente, irmãos, sobre essa luta da carne e do espírito, irmãos. Eu quero que você, irmão, preste atenção nesse louvor, irmãos, e que você, irmãos, se sentir da parte de Deus, irmãos, que quer hoje, irmão, dizer para Deus que você quer mudar, irmãos, que você quer mudar a sua vida, que você reconhece as suas falhas, irmãos, mas que você não tem força, mas que Ele pode te dar essa força, irmãos. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vou pedir ao irmão Alves que venha fazer oração para todos aqueles que aqui vierem, irmãos. Esse é o louvor, irmão. Eu quero que preste atenção. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Aleluia, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim?
de espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então eu quero ser a sua casa. Qual, irmão, é a dificuldade que você tem hoje, irmão? E não deixa você servir a Deus, irmão. O que está te atrapalhando hoje, irmãos? A você seguir a Deus, irmãos? A fazer uma caminhada com Deus, irmão? Qual que é o pecado que você tem, irmão? Que você acha tão difícil largar, irmão? Se a gente depender, irmão, da nossa própria força, nós não conseguimos, irmão. Deus só quer que você peça a Ele força. Dê o primeiro passo. Reconheça os seus pecados. Reconheça a sua fraqueza. O que te deixa, irmão, com dificuldade para poder servir a Deus em espírito e em verdade? Todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos pecados, irmãos. Todos temos, irmãos. Irmãos, quando nós escolhemos servir a Deus, muitos problemas é que começam a aparecer, irmãos. Muitas das vezes dentro de nossa casa. Às vezes o seu pai não entende a opção da fé que você fez. Às vezes o seu filho, muitas das vezes você é julgado. Eu mesmo ouvi isso, irmãos, de irmão meu, amigos. O Isaías não está batendo bem na cabeça. Como é que pode deixar a vida que ele tinha, com tudo que ele tinha, para ter essa rotina agora? Qual que é a dificuldade, irmãos, que você tem? O que está te atrapalhando a servir a Deus, irmãos? Irmãos, basta você falar de coração para Deus: eu quero te servir, eu não consigo com as minhas próprias forças. Basta você falar isso, irmãos. Deus não espera que nós tenhamos a força suficiente, irmãos, para fazer aquilo que o agrada. Mas Ele quer que nós tenhamos a disposição, o coração aberto, irmãos, para poder servir. Se você tem essa dificuldade, irmãos, se você tem alguma coisa que te atrapalha, você gostaria, irmão, de servir a Deus, se dedicar mais a Deus, irmãos, saia do seu banco, irmão. Vem aqui que nós vamos fazer uma oração por você. Como eu falei, irmãos, na quarta-feira passada, que a nossa irmã Rose deu testemunho do momento que ela está passando, irmãos. Com certeza, irmãos, ela teve noites sem dormir. Com certeza ela chorou muito, irmãos. Não é fácil, irmão, ter um diagnóstico desse na vida. A gente pensa que é o fim. Mas como eu falei, irmãos, Deus permite que nós passamos certas coisas, irmãos, para nós sabermos, irmãos, o Deus que nós servimos, para nós sabermos a soberania dele, irmãos. Quando tudo está bem, irmãos, nós achamos que nós não precisamos de Deus. Hoje, irmãos, depois que a nossa irmã Rose teve esse encontro com Deus, irmãos, através desse problema que Deus mostrou para ela, que ela pode confiar nele, irmãos. O problema, irmãos, pode ainda estar ali, irmãos, porque Deus ainda permite, irmãos. Mas ela não é mais aquela pessoa que está pelos cantos chorando, reclamando, murmurando, irmãos. Ela entregou na mão de Deus e disse, nas orações dela, falou: seja feita a sua vontade. E ela, irmãos, depositou a confiança em Deus e está aqui louvando a Deus, irmãos. É isso, irmãos, que eu gostaria, irmãos, que nós não esqueçamos, irmãos, quando nós entregamos a vida para Deus, irmãos. Não tem problema, irmão, que nos derruba, irmãos, porque o nosso Deus é maior que qualquer problema. Se
Se você se sentir, irmão, de Deus, quiser receber uma oração, saia do seu lugar, irmãos, que nós vamos orar por você. Eu encerro aqui a minha ministração, passo a palavra aqui para o irmão Alves. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus. Palavra forte, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Paulo fala que ele era um homem desaventurado porque ele vivia essa batalha constante, onde ele não conseguia vencer a vontade da carne, mas ele clamava ao Senhor e na dependência de Deus. Na dependência de Deus, somente na dependência de Deus ele conseguia vencer. Talvez você esteja isso, ou esteja nisso. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Senhor, eu estou compreendendo, eu tenho feito a tua obra, eu tenho buscado a tua palavra, mas não consigo fazer da forma que tu queres que eu faça. Eu estou limitado em mim mesmo, eu não me encontro em condições de fazer, mas eu sei que o Senhor Deus segurando e pode mudar tudo isso. Senhor, me foi tirado o alicerce, me foi tirado a estrutura, e hoje eu me encontro perdido, eu me encontro meio que vagando, Senhor, e eu não quero estar nessa situação. Eu preciso do teu socorro bem presente. Esse Deus está aqui hoje. Ele quer mudar a tua história. Ele não quer que você continue. Ele te fez para ser vitorioso, vitoriosa. A carne não pode te limitar. O medo, a insegurança, o problema não pode te limitar. Ele não dita quem você é. Quem dita quem você é é o soberano, aquele que te separou. Ele que te escolheu. E eu ouvi uma pregação do nosso bispo Paulo Rangel uma vez. Ele dizia que o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida quando Ele tem um propósito para fazer conosco. Sabe o que Ele faz? A primeira coisa que Ele faz? Ele tira a nossa estrutura. Ele tira o nosso eu. E eu tenho passado por isso, passei por isso algumas vezes na minha vida. Mas quando Ele tira a nossa estrutura, é para que Ele possa fazer algo sobrenatural. Quando a estrutura nossa começa a ser retirada, Deus começa a colocar a estrutura dele nossa. Porque Ele quer dizer para mim e para você: sou eu que faço. Sou eu que faço. Então, essa palavra que o irmão Isaías trouxe é muito forte. Se a carne tem tentado te limitar, eu quero desafiar você agora a colocar-se de pé. Por favor. Aleluia. Quantas vezes a carne dita para você que não? Quantas vezes o problema diz para você que não? Quantas vezes a adversidade diz para você que não? Quantas vezes os problemas na tua família, no teu trabalho, no teu dia a dia, no teu eu diz não? Mas hoje o Deus que criou você, que te forma, está dizendo sim. Sou eu que te separo. E se esse não ainda está no teu coração, eu quero orar por você. Eu quero colocar sobre você, eu quero ungir a sua vida, eu quero consagrar você. Porque você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora, e não um derrotado. Amém? Aleluia. Se você quiser sair do seu lugar, fique à vontade. Fique à vontade. Eles estão sempre, se você falar com uma grande obra, o Senhor não viu uma coisa. Agora eles falam. Eles tiveram que criar para chegar a você. Qual é a história do amor que tiveram que criar para colocar muito para o outro?
Este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo Teu Santo Espírito vivendo que este é o Jesus, tu és
Teu Santo Espírito vivendo em este amor. Jesus, tu és tua vontade fica em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Amém, irmãos, já estamos terminando. Eu peço por vocês que estejam orando pela nossa irmã Vera, que está ali em São Paulo, é uma cigana. E ela, o marido dela, o irmão Martinho, foi batizado aqui na igreja, né? Eu sou padrinho do Michel. É uma família abençoada que está ali em São Paulo. Eu peço que vocês estejam orando por ela, pela saúde da Vera, amém? Ela é muito querida, muito amada nossa. Eu tenho certeza que Deus vai tocar ali no coração dela, porque ela é uma abençoada. Bem, amados, vamos colocar de pé que nós estamos terminando já. Aleluias. Na quarta-feira estaremos aqui. E vem a minha esposa tomar o microfone da minha mão novamente, né? Aprendeu a falar no microfone é um perigo, gente. Eu posso tentar, já bem, mano? Senão ele não me chama, né, gente? Já falei que vocês vão me ver aqui até dia 28, Ivan, para colocar aqui a nossa arte, né? E eu quero convidar vocês, mulheres, para esse dia 28, às 16 horas, estar conosco aqui nesse encontro da tarde. Mas eu creio que todos estão saindo daqui cheios do Espírito Santo, né? E Deus falou no coração de cada um de vocês. Não importa o que você tem passado, mas creia que Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Da mesma forma que Deus cumpriu na minha vida a minha promessa, o meu milagre, Deus vai cumprir na vida de vocês. Só creia e entregue na mão de Deus. Amém? Então aqui dia 28, às 16 horas, né? Para vocês mulheres, nós, infelizmente, criança não vai ficar, né? Só nós mulheres, é o nosso momento. E nós vamos estar aqui com a irmã, a pastora Rita, vai estar ministrando para nós também. E que você venha com o coração aberto nessa tarde, receber de Deus, porque eu creio que muitas coisas o Senhor vai fazer nessa tarde com nós, conosco aqui, com cada uma mulheres. E convida mulheres do seu bairro, sua vizinha, aquela que é convertida, aquela que não é convertida, aquela que está desviada do caminho do Senhor. Porque eu creio que o Senhor, grandes coisas Ele vai fazer aqui nessa tarde. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, amado. E alguns dos homens estarão ali fora com as crianças pequenas que não poderão estar aqui com as mamães. Nós estaremos ali fora fazendo uma atividade com eles, amém? Então, mamãe, se você tem uma criança que você não pode trazer, não se preocupe. Os homens da tenda estarão ali fora no campo, fazendo uma atividade, uma brincadeira, umas ações com ele ali. E durante esse tempo todo nós estaremos cuidando dos seus bebês, das suas crianças. O bebê que eu falo é que bebê é acima de 4 anos, tá? Tio Alves não sabe pegar um monte de bebê no colo para mamar, esse negócio não vai dar tio Alves, não vai rolar não, tá? Então, bebês aí acima de 4, 5 anos, a gente pode brincar com eles ali fora, ok? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor separou um tempo precioso para estar conosco aqui, Senhor. Muito obrigado pelos louvores ministrados, obrigado pela palavra, Pai amado, que tocou o nosso coração, gerou um confronto em nossos corações. Obrigado pela cura, pela restauração, Pai amado, obrigado pela libertação. Obrigado, Pai amado, pelo teu amor incondicional que tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo em nós,
através da sua maravilhosa graça que vem nos alcançado. Obrigado, Senhor amado, por cada família aqui representada. Obrigado, Pai amado, pela tua unção derramada sobre nós, e que nós levaremos para os nossos lares, Pai amado, e ali ministraremos esta unção àqueles que amamos. Senhor, nos leva para os nossos lares agora, para nossas casas. Na quarta-feira estaremos aqui, Pai amado, prestando um culto de adoração a Ti, de louvor a Ti, Pai amado, onde eu tenho a plena convicção que o Senhor também estará conosco. Senhor, que o Teu mover durante essa semana seja constante e permanente em nós. E onde quer que chegarmos, oh Pai amado, as pessoas possam ver a nossa face refletida, Pai amado, o brilho da Tua santidade. E que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, igreja, família de Deus, espalhada sobre a terra, e permaneça dessa forma, não só hoje, mas para todo sempre. E que esta igreja de Jesus possa dizer amém. As pessoas não se importam pedir os céus, devorar a atenção dos homens, quando os céus conspiram teu favor, e que se inclina para ouvir o teu amor está ali.